Treinamento, aplicação da escala de Perroca. O grupo é composto por mim, Beatriz, Agnes, Isabela Tavares, Isabela Mota, Larissa, Letícia e Marcelo, orientado pela professora Mônica. Você conhece a escala de Perroca? A escala de Perroca é um importante instrumento de classificação de paciente. Trata-se de uma ferramenta que possibilita identificar os pacientes que demandam maior necessidade de cuidados. Ela favorece o delineamento da tomada de decisão gerencial para o dimensionamento da equipe de enfermagem ou para o planejamento da assistência durante a internação hospitalar. Orientações quanto à aplicação da escala. É um instrumento que será utilizado pelos enfermeiros da instituição nos setores ala B, UGC e AC. Cada um dos indicadores possui gradação de 0 a 5, apontando intensidade crescente de complexidade do cuidado, de forma que 0 corresponde ao menor nível de complexidade assistencial e 5 ao maior nível de complexidade assistencial. O paciente deve ser classificado em todos os indicadores em um dos 4 níveis, na opção que melhor descreva a sua situação em relação à assistência de enfermagem. A soma do valor obtido em cada uma das áreas de cuidado é comparada com os intervalos de pontuações propostas, conduzindo dessa forma a categoria de cuidado a que este paciente pertence, que são elas: cuidados mínimos, intermediários, semi-intensivos e intensivos. Avaliação do tipo de cuidado. Mínimos de 13 a 26 pontos são pacientes estáveis sob o ponto de vista clínico e de enfermagem, mas fisicamente autossuficientes quanto ao atendimento das necessidades humanas básicas. Intermediários, de 27 a 39 pontos, são pacientes estáveis sob o ponto de vista clínico de enfermagem, com parcial dependência dos profissionais de enfermagem para o atendimento das necessidades humanas básicas. Semi-intensivos, 40 a 52 pontos, são pacientes recuperáveis, sem risco iminente de morte, passíveis de instabilidade das funções vitais, requerendo assistência de enfermagem e médica permanente especializada. Intensivos, 53 a 65 pontos, são pacientes graves e recuperáveis com risco iminente de morte, sujeitos à instabilidade de funções vitais, requerendo assistência de enfermagem e médica permanente estabilizada. Aqui temos a escala. Nesse caso, tem que ser preenchidos os dados da puérpera e do recém-nascido e colocar a pontuação total de cada um. Modalidades propostas na avaliação da escala de Perroca. Estado mental e nível de consciência. Habilidade em manter a percepção e as atividades cognitivas. 1. Acordado. Interpretação precisa de ambiente e tempo. Executa sempre corretamente as ordens verbalizadas. Preservação da memória. Nesse caso é a puérpera e o RN saudável. 2. Acordado, com interpretação precisa de ambiente e tempo. Segue instruções corretamente apenas algumas vezes. Dificuldade de memória, episódios de confusão. Nesse caso seria a puérpera voltando da pré-eclâmpsia. 3. Acordado, interpretação precisa de ambiente e tempo em alguns momentos. Dificilmente segue instruções corretamente, dificuldade aumentada de memória. Nesse caso poderia ser uma puérpera usuária de droga. 4. Acordado, interpretação precisa de ambiente e tempo em todos os momentos, não segue instruções corretamente, perda de memória e confuso. 5. Desacordado, ausência de resposta verbal e manutenção de resposta a estímulos dolorosos ou ausência de respostas verbais e motoras. Neste caso, a puérpera e o recém-nascido já estão no CTI. Oxigenação. Aptidão em manter a permeabilidade das vias aéreas e o equilíbrio das trocas gasosas por si mesmo, com auxílio da equipe de enfermagem ou equipamentos. 1. Não requer oxigenoterapia. Nesse caso seria a puérpera e o RN que estão com a respiração, a oxigenação em ar ambiente. 2. Requer o uso intermitente ou contínuo de oxigênio sem necessidade de desobstruções de vias aéreas sem traqueostomia. 3.
requer o uso intermitente ou contínuo de oxigênio, com necessidade de desobstruções de vias aéreas com traqueostomia. Nesse caso, poderia ser o RN, que engasgou e foi necessária a realização de alguma manobra. 4. Requer o uso de oxigênio por traqueostomia ou tubo orotraqueal com traqueostomia. 5. Requer ventilação mecânica. A puérpera e o RN, nesse caso, já estão no CTI. Sinais vitais. Necessidade de observação e controle dos parâmetros vitais, temperatura corporal, pulso padrão respiratório, saturação de oxigênio, pressão arterial média e venosa central. 1. Requer controle de sinais vitais em intervalo de 6 horas. 2. Requer controle de sinais vitais em intervalo de 4 horas. Nesse caso, seria uma puérpera com pré-eclâmpsia, bolsa rota, e o RN com fototerapia. 3. Requer controle de sinais vitais em intervalo de 2 horas. A puérpera com hemorragia estável. 4. Requer controle de sinais vitais em intervalo menores de 2 horas. Nesse caso, seria uma puérpera com a hemorragia estabilizada. E 5. Requer controle de sinais vitais em intervalo menores que 2 horas e controle de pressão média e ou pressão venosa central e ou saturação de oxigênio. Nesse caso, seria o pós-anestésico da puérpera. Motilidade. É a capacidade de movimentar os segmentos corporais de forma independente, com auxílio do acompanhante ou da equipe de enfermagem ou pelo uso de artefatos. 1. Autossuficiente. 2. Requer estímulo e supervisão da enfermagem para a movimentação de um ou mais segmentos corporais. Nesse caso, seria o estímulo da enfermagem para a mãe se movimentar. 3. Requer orientação e supervisão da enfermagem para o acompanhante para o auxílio na movimentação de um ou mais segmentos corporais. Poderia ser o primeiro banho da puérpera. 4. Requer auxílio da enfermagem para a movimentação de um ou mais segmentos corporais. Nesse exemplo, seria a hemiparesia, que nesse caso a puérpera necessita do auxílio da cadeira de rodas para movimentar. 5. Requer assistência efetiva da enfermagem para a movimentação de qualquer segmento corporal devido à presença de aparelhos e ou déficit motor. Locomoção. Habilidade para movimentar-se dentro do ambiente físico por si só, com auxílio do acompanhante ou da equipe de enfermagem, ou pelo uso de artefatos. Score 1. Autossuficiente. O binômio, mãe e RN. Score 2. Requer encorajamento e supervisão da enfermagem para a deambulação. Um exemplo é a puérpera só fica deitada e a equipe tem que ficar intervindo para a deambulação da mesma. Score 3. Requer orientações e supervisão da enfermagem ou acompanhante para o auxílio no uso da cadeira de rodas. Com isso, o RN só irá entrar a partir desta classificação. Ou seja, se a equipe de enfermagem precisa levá-lo até o banco de leite. Com isso, o RN será classificado de 3 a 4. O 4 requer auxílio da enfermagem ao uso de artefatos para a deambulação. Um exemplo é a cadeira de rodas e a equipe de enfermagem tem que colocar essa puérpera na cadeira de rodas. Então, score 4. Score 5. Requer assistência efetiva da enfermagem para locomoção devido à restrição no leito, ou seja, essa puérpera está acamada ou precisa de ser mudada de leito ou de ala e precisa ser transportada pela maca. Então, será score 5. Cuidado corporal, capacidade de realizar por si mesmo ou com auxílio de outros atividades de higiene pessoal.
Score 1, autossuficiente, ou seja, é aquela puérpera que consegue tomar seu banho sozinha sem o auxílio do seu acompanhante ou da equipe de enfermagem. Score 2, requer supervisão da enfermagem na realização do cuidado corporal e conforto, ou seja, é quando a enfermagem realiza a troca de roupa de cama dessa puérpera. Score 3, requer orientação e supervisão da enfermagem ou acompanhante para auxílio na higiene oral, higiene íntima, banho de chuveiro e medidas de conforto. Um exemplo é o acompanhante da puérpera auxiliar a mesma na sua intimidade, ou seja, no seu banho ou na sua higiene íntima e oral. Score 4. Requer auxílio da enfermagem na higiene oral, higiene íntima, banho de chuveiro e medidas de conforto. Um exemplo é o primeiro banho da puérpera e primeiro banho do RN. Score 5. Requer assistência efetiva da enfermagem para cuidado corporal, medidas de conforto devido à restrição no leito. Um exemplo é a puérpera que está impossibilitada de deambular e necessita do seu banho ser no leito. Nutrição e hidratação. A habilidade de ingerir nutrientes e líquidos para atender às necessidades metabólicas com auxílio de acompanhantes ou da equipe de enfermagem, ou catéteres ou sondas. Score 1. Autossuficiente, ou seja, o binômio estar autossuficiente. A puérpera se alimenta sem o auxílio do acompanhante ou da equipe de enfermagem e o RN está amamentando corretamente nas mamas da mãe. Score 2. Requer encorajamento e supervisão da enfermagem na nutrição e hidratação oral. Apetite diminuído. Ou seja, a equipe de enfermagem tem que ir ao leito dessa puérpera para reforçar que ela tem que beber água, que ela tem que se alimentar direito, pois ela está amamentando o recém-nascido. Score 3. Requer orientação e supervisão de enfermagem ou acompanhante para auxílio na nutrição e hidratação oral. Dificuldades para comer. Ou seja, essa puérpera está com dificuldades para se alimentar devido a alguma náusea, ou alguma dor que está sentindo, e a enfermagem precisa supervisionar, ou seja, perguntar se essa mãe tomou café, se ela almoçou, ter uma interação maior com esse binômio. Score 4. Requer auxílio da enfermagem na nutrição e hidratação oral ou assistência de enfermagem na alimentação por vias de sondas nasogástricas, nasointeral ou estômago. Ou seja, esse score 4 é quando esse binômio, a mãe, a puérpera, não está conseguindo comer e precisou tomar medidas mais drásticas. O score 5 requer assistência da enfermagem para manipulação de catéter, de acessos periféricos e centrais para nutrição e hidratação parenteral. Ou seja, essa puérpera estará no CTI e o RN estará no CTI neonatal. Eliminações. Habilidade em manter as diversas formas de eliminação sozinho, com auxílio do acompanhante ou da enfermagem, ou por dreno e estômago. Score 1. Autossuficiente, ou seja, o binômio está autossuficiente. A puérpera consegue ir ao banheiro, fazer suas eliminações fisiológicas sem o auxílio da enfermagem ou do acompanhante, e o RN precisa somente da mãe para trocar suas fraldas conforme orientações da equipe de enfermagem. O 2 requer supervisão e controle pela enfermagem das eliminações, ou seja, a primeira urina da puérpera pós-parto. Score 3 requer orientação e supervisão de enfermagem ao acompanhante para o auxílio no uso de comadre, marreco, troca de fraldas, absorvente e outros, e controle para a enfermagem, ou seja, o acompanhante precisa auxiliar
essa puérpera a eliminar a diurese em comadres ou marrecos e precisa comunicar à equipe de enfermagem a coloração, se foi muita diurese que ela eliminou, e o RN, essa mãe, né, tem que trocar as fraldas conforme evacuação ou diurese desse RN. Score 4. Requer auxílio e controle pela enfermagem no uso de comadre, marreco, troca de fraldas, absorvente e outros. Ou seja, aqui a equipe de enfermagem vai ter que auxiliar, não é o acompanhante. O score 5 requer assistência efetiva da enfermagem para manipulação e controle de catéteres, drenos e dispositivos para incontinência urinária ou estomas. Ou seja, esse score 5 é quando a mãe está com uma sonda vesical de demora e a equipe de enfermagem tem que desprezar, né, a diurese e medir quanto de diurese essa puérpera eliminou. Terapêutica. Utilização dos diversos agentes terapêuticos medicamentosos prescritos. Score 0. Não realizado no binômio. Score 1. Requer medicação via oral de rotina ou intradérmica ou subcutânea ou intramuscular. Score 2. Requer medicação endovenosa contínua ou através de sonda nasogástrica, nasoenteral ou estoma. Um exemplo aqui é a puérpera pós-parto com soro com ocitocina. Score 3, medicação endovenosa intermitente com manutenção de catéter, ou seja, a equipe de enfermagem tem que intervir diariamente. Score 4, requer o uso de sangue, derivados ou expansores plasmáticos ou agentes cistáticos. Um exemplo é a hemotransfusão, e o score 5 requer o uso de drogas vasoativas ou outras que exigem maiores cuidados na administração. Ou seja, essa puérpera e SRN estarão no CTI. Educação à saúde, habilidade do paciente e família em receber e aceitar orientações sobre o autocuidado. Score 0, não realizado, o binômio estava ausente. Score 1, orientações de enfermagem ao paciente e família sobre o autocuidado com pronta compreensão e aceitação das informações recebidas, ou seja, esse binômio aceita sem nenhuma interferência nas informações pela equipe de enfermagem. Score 2, orientações de enfermagem ao paciente, família sobre o autocuidado com dificuldades de compreensão, mas com pronta aceitação das informações recebidas. Ou seja, essa puérpera tem dúvidas e a equipe de enfermagem tira essas dúvidas dessa puérpera e ela aceita perfeitamente as ressalvas da enfermagem. Score 3, certa resistência às informações recebidas. Um exemplo é falar sobre a importância de deixar, né, o RN na fototerapia no horário determinado, mas essa puérpera retira o RN da foto sem cumprir o tempo correto. E no RN, a mãe esquecer de trocar as fraldas quando o RN apresenta eliminações fisiológicas. Score 4, elevada resistência às informações recebidas. Um exemplo é a enfermagem fala sobre a importância do posicionamento para a amamentação da mãe ao RN, mas as mães continuam amamentando de modo incorreto e isso favorece uma má amamentação ao recém-nascido. E para o RN é a falta de troca de fraldas que essa mãe não realiza. Score 5. Orientações de enfermagem ao paciente e família para o autocuidado com pronta compreensão, ou seja, eles compreendem o que elas estão falando, o que a equipe está falando e entende, mas eles não aceitam essas informações. Ou seja, a mãe
está querendo fumar, mas a equipe de enfermagem já falou que não pode fumar dentro do hospital e das alas. Mas essa puérpera não aceita e sai para fumar, levando o seu bebê, né, o RN, ou deixando no berço para a equipe de enfermagem olhar enquanto ela está lá embaixo fumando. Comportamento, consentimentos, pensamentos e condutas do paciente com relação à sua doença gerada em sua interação com o processo de hospitalização à equipe de saúde ou família. Score 0, não realizado ou não aplicado porque o binômio estava ausente. Score 1, calmo, tranquilo, com preocupações cotidianas. Ou seja, a puérpera está preocupada se o acompanhante irá trazer a roupa solicitada e o RN está preocupado em amamentar. 2. Score 2. Apresenta alguns sintomas de ansiedade, até 3 sintomas. Ou seja, a mãe está poliqueixosa, com cefaleia, mialgia, dor abdominal pós-parto. E o RN está irritado. Score 3. Irritabilidade excessiva, ou apatia, ou passividade, ou queixas excessivas. Um exemplo é a mãe não consegue fazer a prega correta para o aleitamento e com isso fica extremamente irritada, e o RN extremamente irritado devido não estar conseguindo sugar para amamentar. Score 4. Sentimentos de desesperança ou impotência psíquica, ou ambivalência de sentimentos, ou acentuada diminuição do interesse por atividades, ou aumento da frequência de sintomas de ansiedade, mais de 3 sintomas. Um exemplo é a depressão pós-parto. Na puérpera, avaliar se apresenta mais de 3 sinais e sintomas de ansiedade. O RN, avaliar se possui mais de 3 sinais e sintomas de ansiedade, como choros estridentes, pouca interação com a mãe e com a equipe de enfermagem, funcionamento intestinal atípico e dificuldade na amamentação. Score 5. Sentimentos descritivos de ligado a si mesmo ou a outros, ou recusa de cuidados de atenção à saúde, ou verbalizações hostis e ameaçadoras. Ou seja, a mãe, a puérpera, verbaliza hostil com a equipe de enfermagem ou com outros profissionais, e ela também não quer amamentar o seu bebê. Ansiedade, sinais e sintomas. Preocupações, tensões ou medos exagerados. A pessoa não consegue relaxar. Sensação contínua de que um desastre ou algo muito ruim vai acontecer. Preocupações exageradas com saúde, dinheiro, família ou trabalho. Medo extremo de algum objeto ou situação em particular. Medo exagerado de ser humilhado publicamente. Falta de controle sobre os pensamentos, imagem ou atitudes que repetem, independentemente da vontade. Pavor depois de alguma situação difícil. Os sintomas somáticos frequentemente observados nos transtornos de ansiedade, que vocês vão olhar para classificar o indicador comportamento no score 4 e 5, são dor torácica, palpitação, taquicardia, dispneia, taquipneia, hiperventilação, dor e desconforto epigástrico, cefaleia, tonturas e parestesias, tensão muscular, tremores, sudorese, boca seca, calorões e calafrios, insônia, polúria, disfagia, palidez e rubor. Ou seja, o binômio tem que apresentar 3 ou mais sintomas de ansiedade para vocês classificá-los em score 3, 4 ou 5. Comunicação. Habilidade em usar ou entender a linguagem verbal e não verbal na interação humana. Score 0, não realizado ou o binômio estava ausente. Score 1, comunicativo, expressa ideias com clareza e lógica. Um exemplo é a mãe verbaliza com a enfermagem com clareza e o RN está reativo e imperativo. Score 2, dificuldade em
expressar por diferença sociocultural, verbalização inapropriada, pouco comunicativo. Um exemplo é: a mãe tem dificuldade em se expressar pela diferença sociocultural e o RN está sonolento e pouco reativo. Score 3. Recusa-se a falar, choroso, comunicação não verbal, não comunicativa. A mãe, então, recusa a falar e não se comunica efetivamente com a equipe, somente por olhares ou gestos, e o RN está choroso e pouco reativo, sem nenhuma movimentação contínua. Ou seja, estica a mãozinha, o pezinho, olha para a mãe ou para a equipe. Score 4. Dificuldade em se comunicar por distúrbios de linguagem, ou seja, a mãe apresenta afasia, disartria ou disfasia. Score 5. Inapto para comunicar, necessidade. Então, essa mãe e o RN, estarão no CTI. Integridade cutâneo-mucosa. Manutenção da pele e mucosa sem danificação ou destruição. Score 0, não realizado ou o binômio estava ausente. Score 1, pele íntegra, sem alterações de cor em todas as partes do corpo. Score 2, apresenta presença de alterações na pele, esquimose, epidemia ou outras, em uma ou mais áreas do corpo, sem solução de continuidade. Score 3, presença de solução de continuidade em uma ou mais áreas do corpo, sem presença de exudato purulento. Um exemplo é a puérpera, apresenta episiotomia ou episorrafia. Score 4, com presença de exudato purulento, sem exposição de tecido muscular ou ósseo, ausência de área de necrose. Então, essa puérpera apresenta incisão pós-parto cesariano sem exudato. Score 5, com presença de exudato purulento, exposição de tecido muscular ou ósseo, presença de áreas de necrose, ou seja, a puérpera apresentará úlceras por pressão. Após classificarem os binômios, será possível realizar o dimensionamento do pessoal de enfermagem. A escala de Perroca entra como uma forma de evidenciar cientificamente a necessidade de profissionais compatíveis com o grau de dependência, de intensidade de demanda de horas de cuidado de enfermagem. O cálculo de dimensionamento de pessoal de enfermagem é embasado na Resolução COFEN 543 de 2017, que atualiza e estabelece parâmetros para o dimensionamento do quadro de profissionais de enfermagem nos serviços locais em que são realizadas as atividades de enfermagem. Então, esse será o quadro de dimensionamento de enfermagem, o tipo de cuidado mínimo, intermediário, semi-intensivo ou intensivo, as horas de enfermagem, a porcentagem que terá que ter de enfermeiros e a porcentagem que terá que ter de técnicos de enfermagem, de acordo com o cuidado que vocês farão o cálculo, que dará na escala de Perroca, que vocês aplicarão no binômio.